Bom dia. Bom dia, tudo bem? Sim, só um minuto, só vou pegar um negócio ali. Tá, vocês já vão ligando as câmeras. A questão de ser o que fizesse você volta ao normal, né? Vamos ligando as Professor, câmeras. Diga. aquilo que você mandou ontem no grupo era para xerocar? Em PDF, Ana? Aham. Para imprimir, né? Mas se não tinha condições de imprimir, aí você abre pelo celular. Vamos ver como é que vai funcionar. Não sei se a gente vai Imprimir. conseguir. Tudo bem, Meridade. Eu não sei se nós vamos conseguir chegar nesse ponto hoje, mas nós vamos tentar. Ok? Só dá mais um tempinho aí para o pessoal entrar. Professora, Oi. dá pra me ouvir? Dá. Tá bom. Coloquem as câmeras ligadas, por favor. Vamos lá? Obrigada. Ó, Rafa, Ana Luísa, Milena, Gabriele, Yasmin, obrigada. Estou esperando o restante ligar as câmeras. Obrigada, Vinícius. Obrigada, Miguel. Eu vou pegar os livros. Obrigada, Matheus. Estou esperando o restante ligar as câmeras. Vamos lá? Eu preciso falar nome? Obrigada, Cecília. Obrigada, Bianca. Otávio, vou precisar falar seu nome, Otávio? Tia, eu já vou ligar, peraí. Tá. Otávio, tá aí? Caso que toda hora que eu clico aqui pra ligar, aí o celular ele fica preto e depois volta. Tá dizendo. Bom, vamos começar. Eu vou começar passando a tarefa de casa, tá, moçada? Aí vocês copiam. Uai, Rafa, você tá entrando de novo? Vamos lá, vou passar a tarefa de casa. Hoje é 15?
Anotou, Otávio, a tarefa? Todo mundo anotou? Não. Marissa, anota rapidinho a tarefa de casa pra gente sair e dar continuação na aula. Ontem nós paramos na página 4, não foi isso? Sim. Yasmin, me ajuda aí. Liga seu microfone e me ajuda. Nós paramos no primeiro parágrafo da página 4, não foi isso? Não lembro, mas eu acho que é. Alguém lembra? Então vamos lá, vamos ler para o segundo parágrafo, ok? Todo mundo comigo na página 4, segundo parágrafo. Além disso, tais mudanças no planeta resultaram em regiões completamente diferentes, como florestas, desertos, rios, mares, áreas planas e montanhosas. O clima também se alterou, variando de períodos mais quentes, com redução das geleiras, e outros mais frios, com o avanço do gelo nas regiões polares. Nesse processo, o ancestral mais antigo do ser humano apareceu no planeta há aproximadamente 2,5 milhões de anos. Grifem esse número, 2,5 milhões de anos. Página 4, segundo parágrafo, Otávio. Grifem aí 2,5 milhões de anos. Então, os primeiros ancestrais do ser humano apareceram 2,5 milhões. Ou seja, o tempo de existência da raça humana é muito pequeno se comparado com o tempo de formação e transformação do nosso planeta. Porque se o planeta tem 4 bilhões, o que são 2 milhões? Né? Perto de 4 bilhões, tá? É muito pouco. Você já se perguntou como podemos estudar o passado do nosso planeta? A resposta é: observando as pistas ou os vestígios que os fósseis e as rochas vão nos deixando com o passar dos anos. Entenda um pouco mais sobre a evolução da Terra por meio do esquema do tempo geológico. Então, aqui nós vamos ter um esqueminha do tempo geológico. O que é um tempo geológico? O tempo geológico é o tempo da Terra, do planeta Terra. Nós vamos ver um vídeo que vai explicar melhor para vocês e para a gente ter uma noção de quanto tempo que é isso tudo, tá certo? Todo mundo copiou a tarefa? Posso tirar? Só para confirmar para mim, a Maria Cecília tá aí? Não? Vinícius Trevisano também não, né? E a Yara também não, certo? Ok. Então, vou compartilhar com vocês o videozinho. Ele é um videozinho curto. Já peço para os outros ligarem as câmeras, por favor, quem chegou depois. E não me faça falar seu nome. Vamos lá? Coloquem todos no silencioso. Peraí. Deixa eu colocar aqui. O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar. Otávio. Otávio. Isso, concentra, tá bom? Aqui junto comigo. O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico. Conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos.
Olha isso, pessoal. Se a gente pegasse todo o tempo da Terra, os 4 bilhões de anos, e colocasse no relógio... Otávio, coloca o seu no silencioso, por favor. Se a gente reduzisse isso a 24 horas do relógio, olha lá, as primeiras civilizações do homem apareceram só nos últimos 3 segundos. Então, olha para vocês verem. Aquele alaranjado que está aqui é todo o tempo da história da Terra. O homem só apareceria nesse finalzinho aqui, ok? O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso o nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon Arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon Proterozoico, quando esse oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano. Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós hoje. Só no fim do Proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares. Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos e representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon Fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras Paleozoica, Mesozoica e Cenozoica, que se dividem em vários períodos. O primeiro período da era Paleozoica é o Cambriano, marcado pela explosão cambriana, uma grande diversificação dos seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho. Os fósseis mais abundantes deste período são os trilobitas, um dos primeiros animais a possuir olhos e uma carapaça rígida. No Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que ainda não possuíam mandíbulas, os agnatas. Só no período siluriano apareceram peixes com mandíbulas. Evento importante na história evolutiva dos vertebrados. Surgiram também as primeiras plantas vasculares que começaram a povoar o meio terrestre. No Devoniano, surgiram as primeiras florestas e a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Pequenos insetos e vermes começaram a viver fora dos oceanos. Surgiram os primeiros peixes com pulmões, que deram origem ao modo de vida anfíbio. No Carbonífero, predominavam grandes florestas alagadas com samambaias gigantes, ambiente propício ao desenvolvimento dos anfíbios e insetos. Alguns insetos desenvolveram asas, sendo os primeiros seres a voar. O período tem esse nome devido à decomposição da grande quantidade de matéria orgânica. Originou depósitos de carvão mineral explorados por nós hoje. Os primeiros répteis apareceram no final do período, primeiros animais a botarem ovos. Se prova que o ovo veio muito antes da galinha. No Permiano, o solo ficou mais árido. No final do período aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram. No primeiro período da era Mesozoica, o Triássico, surgiram os primeiros dinossauros e primeiros mamíferos de pequeno porte. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos pterossauros, répteis voadores. Surgiu também a primeira ave. No Cretáceo surgiram as primeiras plantas com flores, que contribuíram para o surgimento de animais como borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros, causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra. A extinção dos répteis gigantes possibilitou, então, o desenvolvimento dos mamíferos. Na era em que vivemos, a Cenozoica, começa com o período Paleógeno, quando surgiram as primeiras baleias, aves modernas e primatas.
Atividades geológicas deram origem a algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes. No período Neógeno, a fauna passou a ser dominada pelos mamíferos, que se diversificaram e desenvolveram seu tamanho. Surgiram os primeiros hominídeos. No último e atual período, o Quaternário, o homem evoluiu até o estado atual. Começou a andar com 2 pernas. O cérebro ficou maior. Dominou as ferramentas de pedra. Ampliou sua distribuição geográfica. Dominou o fogo. Dominou a agricultura e a população mundial começou a aumentar. Aqui estamos, mas a história da Terra não acabou. Todos os dias espécies surgem e desaparecem. Gostamos de achar que o ser humano é o ápice da evolução, mas a grande verdade é que estamos aqui há muito pouco tempo para nos considerarmos os donos do mundo, não mesmo? Podem ligar os microfones. Eu achei esse vídeo interessante porque ele mostra, tipo, num relógio que a gente consegue enxergar melhor. Vocês viram um monte de nome difícil, né? Viu? Um monte de nome. Vai ter que decorar tudo? Não, quase tudo. Não, os principais que vocês vão ter que estudar são esses aqui, ó. Pré-cambriano, paleozoico, mesozoico e cenozoico. Não precisa dividir, por enquanto, terciário e quaternário. Ok? Nós vamos falar em cenozoico como no geral. Então, nós vamos passar aqui por essa linha aqui. Eu vou utilizar com vocês para passar por ela. E também na página 5, que tem aí cada uma dessas eras. E o principal delas, eu vou pegar uns slides aqui. Vou mostrar para vocês para a gente ir conversando. Peraí, deixa eu interromper aqui. Deixa eu colocar no F5. Isso. Bom, vamos lá. Eras geológicas, capítulo 3. Bom, então a primeira que a gente vê aí, ó, é a pré-cambriana. A pré-cambriana é o início de tudo, tá certo? Então tem aqui a formação da Terra, se vocês forem seguindo aí na escala aqui da página 4. Tem a formação da Terra, as rochas mais antigas, porque essa Terra era uma bola de fogo, aí ela começa a esfriar e essa bola de fogo vai solidificando, vai virando rocha. Então nós vamos ter as rochas mais antigas. E aqui começam as formas primitivas de vida. O que seriam essas formas primitivas de vida? Seriam seres unicelulares, com uma célula só. Seres super simples, ok? E em seguida, as algas e bactérias. Se você for, então, na página 5, eu quero que você grife, então, as rochas mais antigas. Grifa a palavra rochas mais antigas. Grifem escudos cristalinos. Minerais metálicos. Se vocês forem ver, os escudos cristalinos são essas partes alaranjadas e amarronzadas desse mapa, certo? Que foram as nossas primeiras rochas aqui no Brasil. Então, elas são as rochas mais antigas. A gente chama de escudo cristalino, ok? Porque tem muitos minerais. E aí a gente vê que tem a formação das jazidas de minerais metálicos, justamente nesses escudos cristalinos, certo? Então, olha só, é importante falar que nesse momento tem as formas primitivas de vida, tanto animal como de planta, porque as algas também são seres unicelulares, são seres mais simples. São as plantas mais simples que tem, são as algas, ok? Bom, continuando aí pela pré-cambriana, aí nós vamos para a paleozoica, certo? Na paleozoica, se a gente for seguir a linha do tempo na página 4, a gente vai ter os trilobitas, que é aquele que mostrou lá no vídeo, aquele bichinho, os protozoários e esponjas, que são os animais mais simples também. Então, eles passam de ser unicelulares e começam a ser pluricelulares. Vão ter as rochas sedimentares, porque aí uma rocha começa a ficar uma em cima da outra. Surgem os primeiros peixes, coloca um asterisco aí nesses peixes.
Aí na página 4, no Paleozoico. Então, surgem os primeiros peixes, surgem as primeiras plantas terrestres, ou seja, as plantas deixam de viver só na água e passam a viver na terra. Surgem os primeiros anfíbios e os primeiros répteis. Então, nesse Paleozoico, acontece muita coisa, certo? E o importante de falar é que é a formação da Pangeia. O que é a Pangeia? Alguém sabe me falar? Ah, não acredito que ninguém sabe o que é. Supercontinente. Hã? Um supercontinente. O supercontinente. Quando a Terra surgiu, o continente, na verdade, as rochas foram solidificando todas juntas. Então formava um único continente, que a gente chamava de Pangeia. Do jeito que está mostrando aqui, olha, tá vendo que os continentes estão todos juntos e aglomerados? Em época de não poder aglomerar, agora aqui podia aglomerar de qualquer jeito. Era tudo junto, certo? Depois a gente vai ver que as placas tectônicas vão mexendo e vão separando esses continentes até chegar no formato de hoje. Só um minutinho. E aqui, nessa época paleozoica, além de ter surgido os primeiros peixes, os primeiros anfíbios, os primeiros répteis, é importante a gente falar também que surgiu as plantas terrestres e que foi a época da Pangeia. E além disso, surgiram as primeiras jazidas de carvão mineral. Então, na página 5, vocês vão grifar, na Paleozoica, vocês vão grifar Pangeia e jazidas de carvão mineral. Ok? Pode perguntar. A Ana Clara quer entrar. Ai, não recebi o convite dela aqui, não. Ah, recebi sim. Obrigada. Ok. Entenderam sobre a Paleozoica? Depois da Paleozoica, moçada, a gente vai ter a Mesozoica. A Mesozoica é essa linha verde na página 4. O que vocês vão colocar asterisco? Nos mais importantes. Foi o surgimento dos primeiros mamíferos, dos mamíferos menores. O surgimento de plantas com sementes, vocês veem que as plantas também tiveram uma evolução. Começou nas algas dentro do mar, depois planta terrestre, depois planta com semente. E também os dinossauros e aves. Nesse aí, na verdade, gente, é tudo importante, pode colocar asterisco em tudo. Os primeiros mamíferos, plantas com sementes, os dinossauros, os pássaros, as plantas com flores, então de semente, depois começou a surgir as plantas com flores e os últimos dinossauros. Os dinossauros, eles surgem e acabam na era mesozoica, ok? E olha aqui, o que está mostrando aqui pra gente? Ó, da Pangeia, que era aquele continente todo grande junto, ele foi se dividindo e aí formando a Laurásia e a Gondwana, que eram dois outros continentes, então um continente para o hemisfério sul, outro continente para o hemisfério norte, e depois eles foram se separando até ficar mais ou menos no formato que é hoje, tá? Então o principal que vocês têm que grifar na Mesozoica, na página 5, é o surgimento e desaparecimento dos dinossauros, fragmentação da Pangeia, e a Fragmentação da Pangeia? O que tem? Pra grifar? É. E também a formação de jazidas de petróleo. Bom, e por último, a gente vai chegar na era que nós estamos, que é a era Cenozoica. É a era que nós estamos agora, até hoje, certo? Se a gente for ver na era Cenozoica da página 4, a gente vai ver aí que teve as primeiras formações de cadeias montanhosas, que a gente chama também de dobramentos modernos. Por que vocês acham que tem esse nome, dobramentos modernos? Por que será que é moderno? Pessoal, vamos acordar, vamos conversar, interagir. Ô, Maria Eduarda, por que você acha que é moderno? Dobramento moderno, Maria Eduarda? Eu, tia? Mercaldi. Isso. Porque O que é uma coisa moderna? De hoje em dia. De hoje em dia, não é? De hoje em dia, atual. Qual era que nós estamos? Cenozoica. Os dobramentos não foi feito nessa era? Foi.
mesmo sendo tempo demais, nós estamos nela ainda. Então, essas montanhas, essas cadeias montanhosas maiores, elas são dessa era que a gente está. Então, por isso que é chamado de dobramentos modernos, certo? Além dos dobramentos modernos, a gente vai ver que surgiram os macacos, por exemplo, que foram os primeiros ancestrais, e o principal aí que a gente pode considerar é o surgimento do homem também. Então, a gente vai grifar na página 5 a formação dos dobramentos modernos, e surgimento do ser humano, que é o principal. Aqui, por exemplo, nessa imagem, a gente vê justamente isso, ó, a formação da Cordilheira dos Andes, que está pertinho da gente, aqui no Chile. Quando a gente fala de montanhas, então elas são relevos recentes, são relevos modernos, formados nessa era que nós estamos, ok? E elas formam justamente pelo choque de placas, como está mostrando aqui, ó. Uma placa bateu na outra, uma desceu e a outra levantou. Quando essa placa levanta, ela forma as montanhas, ok? Entendido? Ok. Então, agora eu quero mostrar uma outra coisa para vocês que eu descobri ontem e eu ainda não aprendi a mexer direito, não. Nós vamos aprender mais ou menos juntos. Chama Earth Viewer. Vocês estão vendo aí? Estão vendo? Isso aqui, ela é como se fosse uma linha das eras geológicas, só que a gente vai vendo as transformações da Terra. Então, esse aqui foi logo que a Terra era uma bola incandescente, uma bola de fogo, logo quando ela surgiu, certo? Então, assim, a gente não tem nem a data ao certo, nem nada. E aí, quando a gente play aqui, ó, esse tempo vai passando e a gente vai conseguindo ver como que foram as mudanças. Não tá aparecendo. Ontem funcionou. Aqui. Vamos voltar aqui. Tentar de novo. Isso, as primeiras rochas foram solidificando. Só tem no computador ou pode ter no celular? Eu acho que tem no celular também. É um site, chama Earth Viewer. Engraçado que ontem foi aparecendo. É o que a gente instalou ontem? Hã? É o que a gente instalou ontem? Não, é outra coisa. Ó, até formar a Terra. Mas ontem apareceu, tudo separando. Aí aqui, ó. Tá vendo que vai mudando a cidade de lugar? Conforme o tempo vai passando, ó. Ó, aqui eles estão um continente só, tá vendo, ó? Ó os continentes separando. Tá vendo aqui, ó, a América do Sul e aqui a África, ó. Antigamente tudo era junto? Hã? Antigamente tudo era junto? Tudo era junto. Era a Pangeia que a gente chamava, certo? Era um continente só. Vocês já perceberam, por exemplo, quando você pega aqui, ó, esse contorno aqui do Brasil, ele encaixa direitinho aqui no contorno da África? Ó, quer ver? Vamos ver de novo? Ó, certo? Era um continente só. Olha. Antes, tá vendo? Esse azul era água. Então, as rochas foram se formando aos poucos, certo? Com a solidificação. Com a solidificação. Então, foi solidificando as rochas, aquele quente todo, aquela bola de fogo foi solidificando, resfriando, solidificando, foi formando os continentes, certo? Que estavam todos juntos. Ó, aqui dá pra gente ver, já nessa época aqui, ó, do Triássico, um pouco antes dos dinossauros, na verdade, nos dinossauros.
A gente vê aqui na Era Mesozoica. Olha lá, quando a gente olha no livro, a Pangeia era na Era Paleozoica, certo? Que tá até aqui, ó, ok? Quando chega na Era da Mesozoica, começa a haver a separação, a fragmentação da Pangeia. É importante vocês gravarem esse nome, Pangeia, tá? Como supercontinente. Então, chega aqui na Mesozoica, tá vendo aqui, ó, a Mesozoica? Começa a separar os continentes. Então, aqui, tá vendo o Brasil aqui, ó? Tá vendo? E aqui a África. Então, ela começa a se separar, ó. Professor, depois você pode mandar o site pra ver. Vou mandar. E aí vai se separando, ó. Aos poucos. Ó, a separação, começando aqui, ó. Ó, já separando, e acabou a Era Mesozoica. Ou seja, os continentes se separaram. Até hoje esse movimento ainda acontece, tá, moçada? A gente fica, cada tempo que passa, a gente vai ficando um pouco mais longe da África, tá bom? Ele ainda acontece. Esse amarelinho aqui, ó, do lado esquerdo, já entra na Era Cenozoica, que é a era moderna que nós estamos. E aí já vai mostrando as transformações também. Ok? Viu que eles vão se distanciando ainda? Certo? Aí aqui depois tem as eras mais recentes. Vamos ver aqui no Rio de Janeiro. São as transformações mais recentes que vão acontecendo. A gente vê que o relevo vai... Será que dá para chegar mais perto, hein? Não, né? Então vai chegando aqui, ó, vai transformando. Ok. Aí depois tem essa outra era. Aí, vamos esperar abrir. Aqui vai mostrar a temperatura, moçada. Aqui a temperatura está aumentando. Boa, hein? Até 2012. Ok? E aí aqui tem alguns dados que a gente consegue ter. Por exemplo, quantas horas dura o dia? Então aqui, ó, aqui dura 24 horas, né? Mas vamos ver, por exemplo, na época dos dinossauros, vamos ver quanto tempo durava o dia. Durava 23 horas, então a Terra demorava para girar 23 horas. Vamos ver lá mais para frente, ó, 21 horas mais para trás. Então a gente consegue ver esses dados, certo? Vamos ver, por exemplo, aqui, a gente tem outros dados. Vocês podem mexer depois, eu vou mandar o site para vocês, tá bom? Aí aqui tem outras coisas para a gente ver. Vocês podem ver, por exemplo, acho que temperatura, olha, como é que era a temperatura da Terra, como é que foi acontecendo. Então, ó, a gente vai acompanhando aqui, aumenta, diminui, olha aqui na época lá da formação da bola de fogo, digamos assim, né? Então a gente Ô, consegue... professora, cheguei agora, desculpa. Pois é, eu vou ter que colocar a falta, tá, Vinícius? Porque você chegou no final da aula, Tá bom. tá? Mas pode acompanhar aí, porque tá interessante aqui. Tá bom. Gostaram do programinha? Sim, Bem legal, né? Ô, Vinícius, diminui um pouco seu volume que tá dando eco. é que eu tô desabotado. Eu vou mandar para vocês no WhatsApp para vocês verem, tá bom? E aí vocês podem fuçar à vontade, é bom que vocês até descobrem coisas e me contam depois, certo? Vinícius, tem tarefa, depois você pega com seus colegas, tá bom? Tá bom. Bom, eu quero agora com vocês na página 5. Não vai dar tempo. A gente tem quantos minutos ainda de aula? Tá escrito aí? 5 minutos, né? Nós temos. Oi, Assim, eu não cheguei agora, eu vi. só que eu não cheguei no começo da aula. Uhum. Aí, assim, deu para entender do que você estava explicando das épocas aí, mas eu queria saber do dever.
Então depois você vai pegar com seus colegas, porque você chegou atrasada, você pega com eles, tá? Moçada, então vamos ler na página 5 sobre a crosta terrestre. E aí sim, depois que a gente ler sobre isso, a gente vai usar o aplicativo que vocês baixaram ontem. Eu acho que não vai dar tempo da gente usar ele hoje. Então a gente usa na aula de quinta-feira. É bom que aí dá até mais tempo, para quem não conseguiu baixar ou não conseguiu imprimir, dá tempo de fazer. Vocês andaram fuçando um pouquinho nele ou não? Sim. Sim, vocês conseguiram. Não, professora, não tem nada pra... Nem abri. Eu ainda não baixei porque minha mãe tem que comprar o cartão de memória. Ah, tá. No seu celular, né? Então, Vinícius, desative o Eu tô som. esperando pra você mandar. Abrir o aplicativo. Mandar o quê? É que você tinha mandado a gente instalar. Aí, tipo assim, aí você vai falar o que a gente tem que fazer. Eu ainda não Ah, sim. abri. Aham. Cecília, sabe o que eu fiz? Meu celular também não cabe mais nada, né? Porque com essas aulas todas, esse tanto de coisa, eu baixei no celular da minha mãe, eu tô usando dela. Às vezes tem algum celular aí que você pode baixar, porque você vai baixar e depois você vai deletar ele. A gente vai só usar na aula, entendeu? Às vezes tem algum celular que você pode pegar emprestado aí, não precisa ter necessidade de comprar cartão de memória, não. Que a gente vai usar só na aula que vem e aí depois você já pode deletar. Tá bom? Aí às vezes não tem nem necessidade, não. Tá? Ô, professora, você tinha perguntado se a gente tinha forçado nele, mas eu tô entrei lá um tanto de vezes, mas não tem nada pra fazer. Fica mostrando só a câmera. Alguém conseguiu ver alguma coisa? Eu Entendeu? Não, coloquei eu mirei numa imagem folha. no computador, deu certo de acessar. Ô Vinícius, tenta pegar a câmera que fica aparecendo e aponta para o globo terrestre que você imprimiu no PDF. Depois me conta o que você viu. Tá bom. Tá bom? Mas primeiro hoje, eu mais gostava. Certo? Se quem quiser ir fuçando aí no final de semana, pode fuçar. E aí na próxima aula eu explico melhor sobre ele, tá certo? Tenta fazer isso, fica a dica. Tem a câmera lá, tenta mostrar, apontar a câmera para o globo terrestre. É bem legal. É para trabalhar com realidade aumentada. Vocês já trabalharam com isso? Já brincaram com isso? Já? Não? Vocês nunca tinham brincado de realidade aumentada? Ah, tia. Aqueles óculos, VR. Não, que lá é 3D. Não é realidade aumentada. Não. Ai, agora eu fiquei doidinha para mexer. Vamos ler depois e vamos mexer com o aplicativo. Quanto tempo tem? Ih, tem 1 minuto só. Quem tá aí com o aplicativo e a folha? Impressa. Tem alguém? Que tá no computador, tá com o celular? Só que deu só pra colocar preto e branco. Eu não sei se preto e branco dá certo, mas eu imagino que dê. Quem não está vendo aí quem está vendo a aula pelo computador e você, Yasmin, e o seu aplicativo está aí no seu celular? Tá. Também, Rafa. Então pega o aplicativo, liga o aplicativo e aponta porque a minha câmera aqui é muito ruim. Mas olha só, Vinícius, liga. Vou mostrar mais ou menos para vocês o que tem que ser feito. A gente liga o aplicativo. E o aplicativo vai ficar aparecendo isso aqui. Minha câmera é muito ruim. Ó, nem aparecendo, não tá? Aí. Peraí. Vai ficar aparecendo isso aqui, não vai, ó? Ai, tô dando reflexo. Ó. Fica parecendo isso. Fica só isso. Pois é, não fica só isso, Vinícius. Você tem que pegar a foto. Olha lá. Ficou. Mas tem que ser só colorido, tia? Não sei se preto e branco dá certo, não. Vocês têm que Meninas do tentar. preto e branco? Se eu coloquei a imagem no computador e abri o aplicativo pelo celular, deu certo? Dá certo também, se você abrir pelo computador. Tá vendo? E aí aqui, ó. É porque pra mim vai ficar difícil aqui assim, peraí.